Oi gente, sejam bem-vindos de volta aqui. Eu perdi um pouco que eu tô. Mas sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo no canal Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar com o Eric Maigret aqui, falando sobre os dois extremos, né? A respeito das críticas e dos elogios a respeito da mídia de massa, certo? Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e dar uma olhada também na descrição para ver os links que tem aí, né? Especialmente o meu novo livro, Clouders, que está lá disponível no Clube de Autores. Cliquem lá e dêem uma olhada e compartilhem também. Bom, vamos lá. Ele divide aqui dois tópicos, né? Que eu coloquei aqui os dois tópicos desenvolvendo essa questão desses extremos, né? De crítica e de apologia à mídia. Então, primeiro fala as formas extremas de crítica, certo? Então, há uma pretensão de uma linha marxista e de uma linha iluminista, e que supõe que sujeitos esclarecidos, né, podem criticar e julgar os meios de comunicação de massa. Nenhum organismo, nenhuma instituição, evidentemente, escapa de uma análise dos seus desvios e imperfeições, inclusive a mídia e suas produções. Então, esse raciocínio, que é advindo do iluminismo e do marxismo, traz na escola de Frankfurt, né, seu exemplo maior, em que há uma tendência de ver na mídia de massa esse grande, digamos assim, grande organismo de influência prioritariamente negativa sobre a população, sobre a massa das pessoas. Então, há um monopólio com frequência nos debates públicos sobre os meios de comunicação a partir dessa linha de pensamento, no caso, quando há debate, né? Há um esfacelamento das relações sociais e tirania sobre os espíritos, o fim do pensamento livre e até da inteligência, consequências da espetacularização, da mercantilização e da americanização da cultura. Então aqui, o que ele está colocando, né, é que esse discurso, que é bem comum sobre a mídia, que vem dessa linha de pensamento iluminista, marxista, meio que só vê coisas negativas na mídia de massa, né? Eu coloquei um comentário, mas será que não é? Hoje em dia, né, é muito difícil não querer, não enxergar esse tipo de consequência da presença da mídia por causa do momento que a gente vive hoje, né? 2021, nos últimos 8 anos, foram bem difíceis para uma crítica sobre esse modelo crítico de visão sobre a mídia. Eu coloquei aqui que eu posso pegar e comentar em cima disso as visões daquela série do Netflix, o Black Mirror, né? Se você não conhece, eu recomendo que você dê uma olhada. É uma série que faz assim, projeções futurísticas de várias e diversas, né, bem diferentes visões de influência danosa, né, das tecnologias de comunicação, informação. Então, a coisa da vigilância constante, por exemplo. Então, tem episódios em que você tem chips que são instalados na cabeça das pessoas, que tudo que ela vê é transmitido para um sistema de acompanhamento dos pais, que acompanha a vida inteira da pessoa. Assim, é um exagero, é uma projeção, mas se você olhar bem, hoje você tem, né, no celular, você tem uma maneira de acompanhar todo o dia a dia das pessoas, né, tem câmeras em tudo quanto é lugar, então há uma vigilância constante. Tem outra questão das pessoas estarem tão presas ao que está na rede social, que acabam transformando suas vidas em um modelo de expressão apenas para redes sociais, né, aquela felicidade aparentemente artificial das redes sociais, e isso acaba tomando conta da vida delas, e aí ela não sabe dizer o que seria real e o que é
aquilo que é representado na rede social. Bom, isso aí pode ser falado também de qualquer mídia, mas são bem interessantes os episódios, né? Tem a questão assim, da maneira como o espetáculo midiático meio que anestesia a percepção das pessoas. Então aquilo que deveria ser trágico, né? Deveria ser lamentado, é visto como entretenimento, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, nas transmissões ao vivo de batalhas de guerra, né? de catástrofes, na mesma grade de programação em que você tem filmes de ficção, né? Em que você tem a mesma coisa. Então você não sabe separar direito o que é realidade do que é ficção, porque são muito parecidos, né? As imagens. Dá para lembrar, por exemplo, quando teve o ataque às Torres Gêmeas, né, em 2001, que você vendo aquilo na televisão, né, assistindo ao vivo gravado, no todo, assim, ficava a dúvida, né, de aquilo ali ser um fato histórico, jornalístico, ou ser uma cena de um filme, porque os filmes meio que já reproduziam aquele tipo de cena o tempo todo. Então, é por aí que vai esse raciocínio do tal do Black Mirror. E é até um conceito interessante, né? Porque as telas de celular, de computador, né, são pretas, né, que a gente meio que se vê nelas, mas através de uma expressão fictícia, né? Por isso que eu chamo Black Mirror. Já as formas extremas de apologia, né? Na forma extrema de apologia, o Maigret vai colocar o seguinte. Vou mais uma paradinha aqui para poder respirar. Bom, tem a questão dos defensores de um populismo cultural, que é a ideia de tornar popular a cultura popular compartilhada. Então, a mídia de massa, realmente, no século XIX e principalmente no século XX, tornou popular uma série de expressões culturais que antes estavam restritas a uma elite. Deixa eu ver. Na interseção do comunitarismo e do tecnicismo, as reflexões do Marshall McLuhan, que eu já mencionei ele aqui, aquele teórico canadense-americano, né, sobre o audiovisual e sobre suas consequências, o nascimento de uma aldeia global, por exemplo, representam durante muito tempo a referência exata do profetismo comunicacional. Então, essa fé de que os meios de comunicação poderiam popularizar a cultura e meio que democratizar tudo, né? Isso passa um pouco, e aí o Maigret vai concordar depois comigo, que passa um pouco com a ideia de inteligência coletiva do Pierre Levy, né, que é uma ideia que eu critico também, mas por outras razões, né? Eu menciono que essa fé na tecnologia como sendo proporcionador de inteligência coletiva me parece, pela experiência que eu tenho, né, que eu venho tendo ao longo dos anos, que me parece o oposto. Em vez de inteligência coletiva, veio ignorância coletiva, né? As pessoas meio que, por mais que tenham acesso a expressões culturais, de informação, preferem se ausentar, digamos assim, de saberem das coisas, ou escolhem saber apenas aquilo que lhes agrada. Então é um modelo de vida muito problemático, mas eu já estou saindo um pouco do que ele está apresentando aqui. Haveria uma relação simples entre progressos tecnológicos, progressos das consciências e progresso social. Então se relaciona o progresso tecnológico com o progresso pessoal e social. No final do século XX, a internet e as novas tecnologias aparecem para reenfatizar esse tipo de raciocínio. Simplesmente que, como eu falei no outro, né, no outro vídeo, quando você coloca para as pessoas completarem a frase, a televisão torna as pessoas, normalmente as pessoas têm ideia negativa,
A informática torna as pessoas, normalmente as pessoas têm uma opinião positiva. Não sei, talvez hoje tenha mudado um pouco. É o livro de Maigret de 2010, né? Então essa crença na internet, novas tecnologias, como trazendo esse progresso, é muito exagerada também, que é uma coisa que o Maigret está falando, né? Pois que a forma de polarizar, né, dicotomizar essas duas linhas de pensamento não contribui muito para uma compreensão mais ampla do processo de comunicação de massa. Haveria então uma tentativa de moldar o mundo de uma maneira nova, né? Supostamente melhor, né? Radicalmente melhor. Eu entendo por que há essa fé toda, porque a gente olha, por exemplo, a dificuldade que é para se ler um livro, para se achar uma música, ou um filme antigo, né? Uma coisa antiga, assim, hoje em dia é muito fácil você encontrar. Meio que dá para entender por que tem essa fé nessa coisa positiva. O universo virtual mais interessante do que a realidade humana e material. Ah, tá, então aqui haveria também, né, a própria indústria cultural meio que se apropriou dessa coisa de que eventualmente as pessoas iam achar o universo virtual, o universo digital mais interessante do que a realidade humana material. Então, por exemplo, tem a plataforma de jogo Roblox. Se você não conhece, dê uma olhada aí para saber. Roblox, ela já vinha crescendo, ela já existe desde 2014, se eu não me engano. E com a pandemia, né, e as pessoas meio que isoladas, especialmente as crianças e os jovens, o Roblox serviu meio que de uma plataforma de reprodução de uma realidade interativa, né? Que é isso, ela é basicamente isso. É uma plataforma de vários jogos em que você joga interagindo com outros jogadores do mundo todo. E aí é muito interessante que muitas crianças, né, muitos jovens, só conseguem enxergar a realidade delas a partir da contínua inserção nesse mundo de jogos com os co-jogadores, né, os amigos e tal. Então, é mais ou menos isso que ele está falando aqui, que é, na verdade, um dos perigos do mundo digital, né? Então, a indústria cultural, em muitos momentos, inclusive no Black Mirror, se apropria dessa coisa do virtual, né, do digital, substituir o real, substituir a vida cotidiana material. É meio difícil fazer essa separação entre uma coisa e outra, porque tem coisas assim de tipo Matrix, né, de você achar que aquilo que é digital dentro do computador é o real, enquanto que o que está fora, na verdade, é o falso, né? Bom, para terminar essa parte, o Eric Maigret, né, e terminando o nosso vídeo, faz um quadro em que ele apresenta as principais ideias positivas, as principais ideias negativas e alguns pensadores, né? Então aqui ele menciona um tal de Neil Postman, né, nas ideias, nas denúncias contra o meio de comunicação. Ele fala: a televisão apresenta uma alternativa bastante primitiva, mais irresistível à lógica linear e sequencial da palavra impressa e tende a tornar inadequados os rigores de uma educação literária. Ver televisão não somente não requer nenhum talento, como também não desenvolve nenhum. Então veja que ele está dizendo que basicamente a televisão deixa as pessoas incapazes de apreciar a literatura. Então aí fica a seu critério concordar ou não, né? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Me parece que você aprecia de maneira diferente, mas realmente imagino que uma pessoa que tenha visto alguma coisa na televisão, para ler alguma coisa sobre o mesmo tema, né, o mesmo conteúdo, talvez tenha certa resistência, né? Aí tem aqui o George Gallup. Gallup, vocês podem conhecer o nome da Instituto de Pesquisa. Aí na visão positiva, né, na apologia. Os jornais e o rádio organizam o debate público que incide sobre as questões nacionais. Fornecem as informações e apresentam os argumentos das duas partes. Então, e continua essa linha. Então a ideia de democracia, né? Mais mídia, mais democracia. Aí tem a visão famosa do Theodor Adorno,
que é lá da Escola de Frankfurt. Ele diz: o efeito de conjunto da indústria cultural é uma antidesmistificação. Antidesmitificação. De um anti-Aufklärung, quer dizer, anti-iluminismo. A dominação tecnológica progressiva se torna enganação das massas, isto é, em vez de sufocar a consciência. Você vê que é uma crítica direta à ideia, é uma crítica iluminista, à ideia de que a mídia faz com que as pessoas vão para a obscuridade. Né? Você, inclusive, já deve ter visto aquelas charges, aquelas apresentações em que a televisão aparece como uma espécie de nova versão do mito da caverna de Platão, em que a pessoa está olhando para a televisão e esquece da realidade, e a televisão se torna mais real do que a realidade. Do lado das apologias tem o Marshall McLuhan, que eu já mencionei, né? A tradução atual de toda a nossa vida nesta forma espiritual que a informação poderia fazer do globo inteiro e da família humana uma consciência única. Veja que mais otimista que isso é impossível, né? Uma consciência única baseada na mídia. Ainda como apologia, tem o Pierre Levy, que eu já mencionei, né? Cada conexão suplementar acrescenta mais heterogeneidade. Novas fontes de informação, novas linhas de fuga, de modo que o sentido global é cada vez menos legível, cada vez mais difícil de circunscrever, de fechar e de dominar. Esse universal dá acesso a um gozo do mundial, a inteligência coletiva em ação da espécie. Ele nos faz participar mais intensamente da humanidade viva, mas sem que isso seja contraditório, ao contrário, com a multiplicação das singularidades escalada da desordem. Quer dizer, ele fala de uma maneira mais rebuscada, mas ele está dizendo que sem inibir as singularidades, né, as individualidades, haveria a possibilidade de a inteligência coletiva expressar esse universal da consciência através do mundo digital. E aí tem duas visões críticas do Jean Baudrillard, que nós já vimos também aqui no canal, em outro vídeo, falando sobre simulacros, simulações e a questão dos algoritmos. Ele fala: toda a arquitetura atual dos meios de comunicação se funda nessa definição. Eles são aquilo que proíbe para sempre a resposta, aquilo que torna impossível todo o processo de troca. Bom, ele está falando principalmente das mídias tradicionais, em que só há transmissão, né? Em que a massa é a receptora apenas. Mas ele está dizendo que é impossível a produção da resposta. E, na verdade é. Então, quando a gente está assistindo alguma coisa, por mais que você possa colocar comentários, por exemplo, na rede social, mas você está recebendo, você não está criando. A televisão não diz outra coisa senão: eu sou uma imagem, tudo é imagem. A internet, o computador não diz outra coisa senão: eu sou informação, tudo é informação. Hoje é o inumano que nos pensa. E nada metaforicamente, mas por uma sorte de homologia viral, por infiltração direta de um pensamento viral, contaminador virtual inumano. Somos objetos fetiches de um pensamento que não é mais o nosso, ou que é sua excrescência incontrolável. Então, bem crítico mesmo, né? Bem pessimista a respeito da mídia como sendo a dominadora da nossa consciência, né? Então, indo para a ideia oposta do que o Pierre fala, o Baudrillard vai dizer que os meios de comunicação, né, de massa vão, na verdade, substituir a nossa consciência com a forma de pensar que é dela própria, né? Eu não sei, aí realmente fica a critério de você que acompanha essa reflexão que eu estou fazendo em cima do livro do Éric Magré, que é o que o Magré está fazendo. Ele estava apresentando somente os dois pontos de vista, né? Mas, assim, é meio difícil às vezes não achar que uma coisa dessa esteja acontecendo, já que a gente vive num momento em que muito das decisões dependem da gente, mas na verdade a gente passa muito pouco tempo decidindo mesmo. A gente passa muito mais absorvendo as coisas pensadas por nós, por um sistema, por um algoritmo, né? Por uma coisa que realmente é desumanizada no sentido de que a decisão não é mais nossa, digamos assim.
Bom, mas chega disso. Vamos concluir hoje, espero que vocês tenham gostado, curtido o vídeo, curtido um pouco aqui os riffs que eu vou tocando. E aí, não esqueça de se inscrever no canal, dar like do vídeo, né, compartilhar o vídeo, dá uma olhada aí também na descrição, os links que tem aí. Dê uma olhada no meu livro novo, Clouders, Made Pop Além da Nuvem, certo? Acho que vocês vão gostar. Certo? Até o próximo vídeo, valeu!